Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2024 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Hoje vamos fechar o livro de Juízes, ler o capítulo 21 de Juízes. Meus três avisos de sempre, o primeiro deles, nós estamos lendo a Bíblia toda na Bíblia do Castelo. Todos os dias deixamos em nossos canais digitais, @Bíblia do Castelo, um breve estudo bíblico sobre esse capítulo. Lemos o capítulo inteiro, deixamos um estudo, você vem, lê o capítulo, ouve o estudo. Se edificar a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Segundo aviso, nós estamos lendo a Bíblia de forma sistemática, porque essa é a maneira correta de ler a Bíblia. Por isso, eu te sugiro que você leia a Bíblia de forma sistemática. Eu te aconselho o método da Bíblia 365, mas há outros métodos devocionais. Escolha o seu, mas não deixe de ler a Bíblia de forma sistemática. Não leia a Bíblia de forma esporádica, não leia a Bíblia, às vezes, lendo um trecho aqui do Velho Testamento, depois outro do Novo Testamento, sem nenhuma conexão, sem nenhuma preocupação com a sequência. A Bíblia não é um livro cheio de histórias desconectadas, ela é uma única narrativa que mostra a criação, queda, redenção e consumação. É importante que você a conheça dessa forma. Por último, mas não menos importante, o meu último aviso é porque você procure nas nossas redes sociais, @Bíblia do Castelo, e lá você vai encontrar os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Lá você pode achar aquele que melhor enquadra na sua agenda e, a partir daí, vir estudar a Bíblia conosco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 de Juízes. O título do estudo é A Lambança Fica Cada Vez Maior. É isso mesmo que você ouviu, a lambança fica cada vez maior. Eu vou ler na NVI e vou ler o texto completo. Os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde estava sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentavam. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocausto e oferta de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembléia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes, de Gileade, tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade, e matarem a espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. E isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens, todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimon. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apoderem-se de uma das moças de Siló e vá para as terras de Benjamim. Quando os pais ou irmãos dela se queixarem, a nós diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram cidades e se estabeleceram nela. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para seus clãs, cada um para sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo.
O título do estudo se chama A Lambança Fica Cada Vez Maior. É difícil escolher um título para um estudo que mostra uma bizarrice tão grande como nós acabamos de ler no capítulo 21 de Juízes. Não há outro nome. Esse texto é simplesmente bizarro. Tudo que os israelitas fazem aqui nesse texto é simplesmente bizarro. Os israelitas fizeram um juramento insano quando ouviram a história do levita e tratava-se de algo muito sério, o juramento para um judeu, e o juramento foi que nenhum deles daria a filha para se casar com Benjamita. Diz assim: os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. Isso criou um problema sério para a tribo de Benjamim, porque eles mataram todas as mulheres de Benjamim como ato de vingança, como nós vimos no estudo do capítulo 20, e não poderiam dar suas filhas em casamento aos 600 sobreviventes da tribo de Benjamim. E aí colocam um lamento para Deus. Veja o tamanho da bizarrice. Colocam um lamento para Deus. Por que ele teria que faltar? Por que teria que faltar uma tribo hoje em Israel? Veja o versículo 3. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. E os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Veja, eles colocam um lamento para Deus porque uma tribo de Israel deixaria de existir no caso da tribo de Benjamim. É incrível a capacidade de perguntar como se Deus fosse responsável por isso. Como se o juramento fosse responsabilidade do Senhor. Como se todo o massacre que foi promovido no capítulo 20 em Benjamim fosse responsabilidade do Senhor. O massacre foi causado pela vingança, casado com um juramento insensato. Nenhum dos dois, nem a vingança, nem o juramento, com a devida orientação de Deus. Ninguém em Israel perguntou a Deus se esse juramento deveria ser feito. É mais fácil jogar a responsabilidade em Deus do que avaliar os pecados e as falhas cometidas. E é isso que os israelitas estão fazendo. É mais fácil reclamar. E aí eles fazem o altar ao Senhor, como lemos no capítulo 4, e fazem outro juramento tolo. Quem não estivesse na assembleia em Mispá seria morto. É incrível o nome de Deus usado de um lado para o outro, mas sem a mínima preocupação com o que Deus está verdadeiramente pensando nessa situação. E aí começam a discutir o problema que aconteceu, porque os benjamitas vão ficar sem ter herança, sem ter como se casar e sem ter como ter as suas famílias, e uma tribo será destruída. Começam a discutir e descobrem que ninguém em Jabes de Gileade foi a Mispá. E acham que por causa do juramento tolo de quem não estivesse lá estaria morto, que tem a liberdade de mandar homens até Jabes de Gileade e matar todos os homens da cidade. Mas não é matar todos os homens da cidade. É matar os homens da cidade, é matar as mulheres que não fossem virgem, mas deixar as virgens da cidade. Sobram 400 mulheres. Você consegue imaginar a bizarrice do comportamento de Israel? Mandar destruir uma cidade inteira por causa de um juramento imprudente? E ninguém se levanta com remorso e arrependimento por isso? E vão e raptam as mulheres, simplesmente destroem a cidade das mulheres. Pense no coração dessas 400 jovens que são simplesmente arrancadas da sua cidade, têm os seus familiares mortos simplesmente por causa de um juramento insensato, um juramento estúpido, e levam essas mulheres num rapto, uma total desconsideração do papel das mulheres, uma total desconsideração da relevância das mulheres. Mais do que isso, uma total desconsideração no juramento insensato do valor da vida humana, mandando matar os seus próprios compatriotas da cidade de Jabes de Gileade. Entretanto, o problema não termina aí, a bizarrice não termina aí. Não havia mulheres suficientes das virgens. E o que eles dizem? Eles lamentam ao Senhor porque o Senhor abriu uma rachadura em Israel. É inacreditável. Leia o versículo 15. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel, e os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? O povo lamentou porque o Senhor abriu uma lacuna em Israel? O Senhor abriu?
É isso mesmo que nós estamos lendo? Eles cometem atos insensatos atrás de atos insensatos e dizem que o Senhor abriu uma lacuna em Israel? E a sugestão de solução dada é ainda mais bizarra. Há uma festa anual em Siló, ao norte de Betel, versículo 19. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Quando as moças vão e escondam-se, sugere aos benjamitas, vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um se apodere de uma moça. É isso mesmo que você ouviu. Cada um se apodere de uma moça. A sugestão é sugerir o rapto das moças de Siló. Por isso o livro de Juízes termina com uma frase que foi repetida diversas vezes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes capítulo 21 é um ato de encerramento de uma bizarrice que começa no capítulo 19, fica mais nojento ainda no capítulo 20 com a proteção de abusadores e fica mais nojento ainda em Juízes 21 com o povo de Israel matando os seus compatriotas e raptando moças para que elas pudessem se casar com os homens que sobraram de Benjamim. É difícil achar adjetivos para mostrar o quão terrível é isso. Mas o que esse texto nos ensina é a natureza do coração humano. Ele pode chegar a distâncias de Deus como essa e ainda a colocar o nome de Deus no meio de tudo isso. Na história da igreja, não foram poucas as vezes que nós vimos o nome de Deus sendo desonrado, como aqui no final do livro de Juízes. Fique atento a isso. Procure igrejas saudáveis, onde a palavra de Deus é verdadeiramente pregada. Comunidades não saudáveis falam de Deus, mas cometem atrocidades como essa. Por isso, o título do estudo de hoje era A Lambança Fica Cada Vez Maior. Que Deus te abençoe.